Maurílio, muito obrigado aí de conversar com o Tropical Alien. É um prazer conversar sobre o último episódio. E pra gente começar assim, como que você contaria o filme pra quem não conhece ainda? Eu acho que o filme é um drama, né? Não sei, acho que é uma mistura de gênero, mas é um coming of age, né? Como diriam os americanos, um filme de amadurecimento sobre um garoto que, para conquistar a novata da escola, ele diz para ela ter em casa a fita com o último episódio da Caverna do Dragão. E, obviamente, uma mentira descarada. E para, né, ele conseguir lidar com essa mentira, porque a coisa escalona, ele então resolve fazer esse último episódio. E usando a câmera do falecido pai, e ele chama então os melhores amigos, né? Cristiane ou Cristão, como eles a chamam, e Cassim, e a gente acompanha nesses 2 meses em que a narrativa se dá a feitura desse episódio. Mas, em paralelo, a gente acompanha a vida, acompanha muito de perto a, todas as nuances da vida desses três personagens, né? Essa despedida da infância, chegada na adolescência, e é isso, a gente tem um lindo filme que se passa em 1991, então um filme também carregado de nostalgia, carregado de todas as referências, né, que compõem a vida de quem viveu no final dos anos 80, início dos anos 90, mas fundamentalmente eu diria que é um belo filme sobre a amizade e sobre os processos de descoberta do mundo adulto a partir da visão de três crianças periféricas, e que eu acho que é a coisa mais importante, né? Moradoras da periferia de Contagem, ali no início dos anos 90. É realmente é uma injeção de nostalgia que é inegável, que tem um apelo gigantesco pra quem ele viveu no começo dos anos 90, eu incluso, assim, então tudo é muito, realmente é muito, tem um apelo muito grande. Como você vê o apelo do filme para quem, para as novas gerações, para quem não é dessa década? Do mesmo modo que eu, ao assistir pela primeira vez Stand By Me, que isso deve ter acontecido ali pelo 88, 89, eu tinha 10, 11 anos, ou a primeira vez que eu assisti, não a primeira, mas todas as vezes que eu assisti Anos Incríveis, né, série americana produzida entre 88 e 93, em ambos, né, ou My Girl, né, Meu Primeiro Amor, todos esses filmes e essa série que eu estou citando tinham um componente em comum, que eram filmes com adolescentes, passados, exibidos ali entre 86, que é o caso de Stand By Me, 88, que é a primeira temporada de Anos Incríveis, e 91 para 92, que é Meu Primeiro Amor, mas todos passando em décadas passadas. Né? Stand By Me passa nos anos 50, Anos Incríveis passa no final dos anos 60 até início dos anos 70, e My Girl também nos anos 70. Porque esses filmes conversavam comigo, né? Maurílio, morador do bairro Laguna, o famoso PP, né? Pobre, periférico. Imagina, eu me sentia representado por pessoas completamente aleatórias à minha vida, né? Pessoas que não tinham nada a ver com a minha vida. Imagina, o Kevin Arnold lá, vivendo em Burbank, na Califórnia. E eu, porque as agruras, né, principalmente, dessa fase, os seus medos, né, o medo de se aproximar da menina, o medo de se aproximar do garoto, enfim, tudo isso eu acho que é inerente a uma etapa da vida e que a gente se reconhece. Stand By Me, toda aquela questão do um tratado ali sobre a tristeza, né? Como que aqueles quatro garotos discorrem sobre a tristeza naquela jornada deles de encontrar um corpo. Então, para mim,
eu acho que o último episódio ele vai na mesma linha. Não tem como não reconhecer que aqueles dilemas daqueles adolescentes no filme são também universais, ainda que rodeados por algo muito único, que é essa existência brasileira no início dos anos 90, periférica, em um país com crise econômica, o país vivendo grandes transformações, o mundo passando por grandes transformações. E então não tem como. Eu acho que as pessoas que assistiram até agora, né, jovens que chegaram até mim, e muito emocionados e muito empolgados, e aí eu me vi nessas pessoas porque eu me vi vendo esses filmes que eu citei lá atrás e tendo o mesmo sentimento, me emocionando pesadamente, vendo Kevin Arnold lá com a Winnie Cooper. Meu Primeiro Amor, por exemplo, é o filme que eu mais chorei na minha vida. É um petardo, assim. Eu acho que essas conexões elas são universais e elas são Uhum. atemporais. Eu acho que elas, Sim. o ser humano sempre o ser humano se parece muito, né? Ainda que a gente creia na nossa especialidade, que a gente é especial, mas a gente se parece muito. Uhum. E eu acho que o tempero do filme é ele se passar aqui, ele ter características próprias do nosso trabalho, das filmes de plástico, ele ter características do meu trabalho. Isso torna singular, mas os Uhum. dilemas são universais. Eu fiquei muito impressionado, assim, com a atenção dada aos conflitos dos adultos no filme. Porque quando criança, acho que você tem uma limitação ali muito básica do que acontece à sua volta, né? Até pelo desenvolvimento emocional e tudo mais, e de compreensão mesmo da vida. Então você não sabe muito bem o que está se passando no mundo dos adultos, ali, do tamanho dos problemas, do tamanho da carga que é. E agora você assistir um filme assim, que se passa nessa década, eu reparando os adultos pensando, cara, é um peso tão grande, né? Uma responsabilidade tão grande, e eles dando tudo ali para essas crianças viverem, né? Viverem essa fase. E eu acho que então o olhar vai evoluindo, né? Então talvez uma plateia nova hoje vendo esse filme vai se identificar, obviamente, com o trio ali dos adolescentes, mas daqui a um tempo vai reassistir e vai falar assim, caramba, olha os pais deles. Então acho que também tem uma coisa que atravessa o tempo, que é para onde que você dá a sua atenção no filme, que você tem uma compreensão maior do que é aquilo, assim, né? Eu acho que isso também Sim, torna o filme algo atemporal, como você disse, né? sim, totalmente. Eu concordo. Tem até um meme, né? Que as pessoas, e tem muito no Twitter, né? Que as pessoas falam. é, eu assisti Grande Família a vida inteira, quando era novo, e só agora que eu entendo o Linneu. Porque assistiu quando era novo, achava o Linneu um chato, e aí quando o tempo passou, amadureceu, entendeu que o Linneu tinha razão em quase tudo que ele falava. Mas é o ponto de vista, né? É o ponto de vista das obras que são feitas em camadas, né? E você pode Uhum. identificar, por exemplo, com os meninos e estar completamente ao lado deles, e aí depois lá na frente você começa a entender também que aqueles adultos que a princípio são chatos, por exemplo, quando ele chega e fala: vai trabalhar, mãe? E ela tinha esquecido do compromisso que ela tinha. Pô, ela estava indo ganhar hora extra, porque aquele era um dia de folga. E ela vai ganhar hora extra, porque o dinheiro deles mal dá para pagar aluguel. Então, naquele momento você está do lado dele, porque ele é o protagonista. Mas se você para pensar, ela se ferrou naquele dia, porque ela deve ter brigado com o patrão para poder sair mais cedo, ela paga um táxi, e são detalhes que a gente pensou nisso. Ela desce, ela pega um táxi, e muito provavelmente ela ia e voltava a pé para o trabalho para economizar dinheiro. Então, nessas consequências, e um filme como esse, em que o pensamento é todo sobre isso, né? A gente foi trabalhando esses detalhes, não à toa, eu não coloco ela no ônibus, eu coloco ela chegando a pé em casa. É para que a gente esteja também tendo consciência de como, e ela, o mundo caindo, ela tendo que lidar com tudo, com a ausência do marido, com a crise econômica, com a falta de dinheiro, com o filho crescendo, e ela ainda tem que tomar essas decisões. Então ali não é simples. Tem momentos da vida em que você não toma a decisão correta, você toma a decisão necessária. E nem sempre a decisão necessária é a melhor decisão.
Então, quando ela opta por isso, e aí depois ela entende o poder que tem aquela apresentação para ele, e aí ela resolve, talvez, brigar no trabalho, resolve encarar e perder um dia de serviço, ainda pagar o táxi. Isso diz muito sobre uma classe, isso diz muito sobre como a gente opera nos ambientes menos favorecidos economicamente e como que às vezes para tomar uma boa decisão você às vezes tem que abrir mão de algo que vai pesar lá na frente. E não adianta, vai pesar. A gente era muito pobre, quando eu era novo. E, e eu lembro um dia, meu pai, meu pai ainda nessa época bebia, mas bebia pouco, mas bebia e ficava muito feliz, assim. Era um momento raro, eu tinha 8 anos de idade. E nós somos 7 filhos. E eu cheguei e aproveitei que ele estava feliz e pedi ele uma bolsa. Eu não tinha mochila, eu levava numa sacola meus cadernos para a escola. Obviamente, aos 8 anos, você tem consciência de que aquilo era levemente vergonhoso. E aí eu pedi ele uma bolsa. Ele foi na loja da frente, que eu moro onde o filme se passa, né? Onde no filme está escrito Bar do Nilo, na verdade era o comercial JN. Eu fui lá com o meu pai comprou a bolsa e me deu. E eu voltei para casa todo feliz. Minha mãe não falou nada com ele. E minha mãe que ajudava a controlar o dinheiro, né? Ela pegava, minha mãe era dona de casa. Aí ela falou comigo um negócio que eu nunca vou esquecer. Ela falou: você não devia ter pedido. Você sabe que ele ia te dar, mas agora vai fazer falta. Eu fiquei com a bolsa, não aconteceu nada, mas aquilo teve um impacto no orçamento do mês, porque o dinheiro era pouco. E é isso talvez que as pessoas não tenham consciência, que nesse espaço, esses valores, eles impactam. A mãe da Cristão parece um ato maldoso, ela ir para os Estados Unidos, imigrar para os Estados Unidos e, e talvez nunca volte, talvez vá ficar lá até ter documento. A minha melhor amiga de infância, Pauliane, ela foi e ficou por 31 anos sem voltar. É uma situação que você não tem controle. E a mãe da Cristão talvez tenha feito isso para que ela sobrevivesse. Uhum. Porque a gente se questiona pouco. A Cristão não tem avô, não tem pai, ninguém sabe do pai. Então eram 3 mulheres, 3 gerações de mulheres sozinhas. Quando a mãe resolve emigrar, vira imigrante ilegal nos Estados Unidos, e talvez a condição que a Cristão tem de ter comida em casa, de ter roupa, de ter um tênis melhor, de ter um relógio, é por conta do sacrifício que a mãe faz. Então não tem julgamento de valor, não tem como julgar, não tem como falar, poxa, mas essa mãe podia estar perto da filha, ou a mãe do Eric, a Milene, poderia trabalhar menos. Não, você não tem essa opção. E esse é o ponto de quando você cresce num lugar desfavorecido economicamente e quando você ainda passa. O Brasil vivia uma crise muito grande, o salário mínimo valia muito pouco. Então, isso é muito importante de ser dito nesse filme, porque isso é o que molda a relação deles. O caráter deles, dos personagens, é totalmente moldado a partir disso. Essa adultização, por exemplo, do Eric, muito porque o pai morre, a mãe é obrigada a trabalhar o dia inteiro, 2 turnos, e ele tem que crescer, ele tem que amadurecer. Não sobra tempo para outra coisa. Ele não tem tempo. E ele ainda, quando quer ganhar um pouquinho de dinheiro, ele tem que ainda trabalhar. Sem dar spoiler, mas a cena da câmera, que eles têm que resolver um problema relacionado à câmera, também mostra uma sensibilidade muito grande sua, porque você apresenta uma cena antes do Eric com a mãe, dela falando talvez de vender a câmera para conseguir o dinheiro do aluguel, ele falando não, a câmera não, e depois acontece aquilo com a câmera, eles têm que resolver.
Só que a perspectiva naquela cena que eles têm que resolver a câmera, assim, tem uma coisa cômica deles lidando com uma situação muito maior que eles. Então, assim, mesmo dando o peso que você acabou de comentar, que você quer esse comentário, mas mesmo assim você tá ali atento que aquela cena, pelos personagens que estão ali presentes na cena e também para a função dela no filme, ali caberia mais como algo mais cômico, algo que eles estão deslocados do ambiente deles, e eles têm que resolver um problema maior que eles, que é um desafio também para eles passarem mais uma fase nesse caminho de amadurecimento, né? Eu não queria que a violência, eu não queria que sobressaísse a aventura deles. Então, para mim, era dosar essa aventura, mas eu queria que essa aventura viesse de um modo um pouco mais leve. Não que eu queira dourar a pílula e dizer que não existe, mas é porque eu acho que tem lugar e tem tempo para se dizer isso. No coração do mundo, a escolha é muito mais crua, é muito mais potente, muito mais intensa, no mesmo lugar, no mesmo bairro. Ali, para mim, cabia um outro tipo de consideração sobre aquele lugar. Então, a opção por uma coisa mais bem-humorada e a opção é, estética ali de dividir em quadros. Então, isso Uhum. foi proposital. Eles não se misturam. Você tem o objeto, o boné entregue, aí ele passa para um outro lado, a câmera é entregue, ela passa para o lado de cá, não tem plano pelas costas de ninguém vendo o outro. Então é uma divisão clara, como no videogame daquele tempo, né? Nos videogames Street Fighter, Pit Fighter, esses videogames que Mortal Kombat, né? Que era essa luta na tela, é, perfilados. Eu, Uhum. eu fiz essa opção de enquadramento porque para mim era importante que, que as pessoas, enfim, tivessem essa ideia dessa identificação mesmo da aventura. Eles estão ali, eles vão encarar o grande vilão. E aí, como é que vai ser esse grande vilão? Como é que eles vão resolver? E eles resolvem com astúcia, resolvem com inteligência, com um pouco de malandragem. Uhum. Então, para mim, isso era importante. Que aí a escolha da trilha é uma trilha cartunesca nesse momento, que também foi uma coisa linda, porque o John e o Richard fizeram uma trilha igual nos desenhos animados, que a trilha quase interage com a ação, né? Ela faz barulhinhos, ela dita o ritmo da ação, tem a coisa deles falarem um em cima do outro, os absurdos. É um momento que o filme assume uns absurdos, mas como eles estão dentro de códigos realistas, a gente filma de fato, né, numa comunidade, a gente filma no aglomerado da Serra. Aquilo dá uma verdade, uma coisa incrível para o filme. E o restante, o exagero das sombras, né, no trabalho de fotografia do Léo Feliciano. Então ele cria aquelas sombras gigantescas quando eles estão vindo do Uhum. beco. Isso tudo eu acho que deixa a cena muito mais leve, muito mais lúdica, mas sem que a gente esconda, porque você, pelos códigos universais, você percebe o que está acontecendo naquela cena, Uhum. quem são aquelas pessoas, ainda que não se diga, nunca é falado quem eles são, o que eles fazem, Uhum. mas você entende por códigos universais. Então, acho que acaba ficando uma cena muito divertida. O cinema ri muito, assim. Em todas as sessões que eu Uhum. fui, o cinema ri muito dessa cena. E, ao mesmo tempo, você tá ali com eles, sentindo as dores deles ali, né? O que tá em risco ali é muito grande, né? Assim, a gente sabe que eles têm que conseguir aquela câmera, ao mesmo tempo que a gente vê o quão não preparados para a situação que eles estão. E o fato deles continuarem mostra também coragem, né? Então, assim, Sim. o fato de a gente entender o que tá pesando ali também, a gente fica muito investido na cena. Eu adoro filme em que os problemas no filme têm que ser solucionados fazendo um filme ou uma obra audiovisual, assim. Eu lembrei de Saneamento Básico, Sim. obviamente, que eu adoro. Rebobine, por favor, o Rebobino, por Super favor. 8. É, e eu adoro, assim, cara, esse tipo de metalinguagem. Eu queria saber, assim, se a ideia partiu de querer fazer um filme com essa metalinguagem, nesses moldes, ou veio realmente dos conflitos, dos personagens, e daí as coisas se juntaram. O plot nasce
totalmente ancorado nisso, assim. O curta-metragem que eu escrevi em 2010 era esse plot. O Uhum. Eric falando para a Sheila que tinha a fita da Caverna do Dragão, ela pedindo para ver, e ele se virando para tentar fazer junto com. No curta só tinha o Cassinho, a Cristão entra nessa ampliação, porque não caberia, não tinha como. A Cristão existe no curta, mas lá na escola, e depois que ela vira esse personagem que ela é hoje. Mas o plot era todo esse, assim, sempre foi numa ideia dele tentar fazer um episódio, dar errado, e ele com isso descobrir a fita com o pai, que também já era ausente no curta, já tinha morrido. Então, porque eu amo também. Enfim, um tanto de coisa se alterou no processo de lá para cá, mas a vontade, o desejo sempre foi de que a gente o visse fazendo, tentando fazer, né? E que passasse muito por essa revelação, né? A partir da fita. Ele descobriu o pai, ele descobriu uma imagem dele com o pai na fita, e que a gente não soubesse muito mais do episódio por conta disso, né? O que importava ali no plot, na narrativa, era a feitura. Sempre partiu dessa ideia, porque são filmes que eu amo também. Saneamento Básico eu gosto muito, assim, tá na minha lista de melhores filmes brasileiros dos últimos 25 anos. Ainda falando do roteiro, quando veio a decisão assim de você ter o filme narrado pelo Eric mais velho? A primeira versão do roteiro de longa, que é de 2015, ela já tinha um narrador. O que acontece é que, naquela época, eu não consegui desenvolver, por falta de tempo, a gente tinha que mandar para um edital. Então, eu apresento o narrador, ou o narrador apresenta o filme, e depois ele saía. Então, era uma coisa quase como os livros de conto de fada, né? Em que o narrador Uhum. aparece no início e depois só volta lá no final, fechando a história. Até chegar no roteiro que ganhou o primeiro edital, que era de 2016 para 2017, aí nesse, novamente por uma falta de tempo, eu falei, não, eu não estou tendo como manter esse narrador porque eu preciso desenvolvê-lo melhor, esse Eric adulto. E aí eu tirei. Então rodamos o filme sem o narrador Ah. no roteiro. E aí, quando na montagem, eu entendi que na verdade, o filme sempre na minha cabeça, a figura do narrador estava presente, porque ele dava para mim, no filme, o peso necessário daquela história a partir das observações dele. Ele não é um narrador que fica te explicando as cenas. Uhum. Ele é um narrador que ele preenche sentimentos, assim. E às vezes os sentimentos dele são até conflitantes em relação ao que a gente está vendo. Você está vendo uma coisa e ele está praticamente te falando outra. Ele sente embaraço às vezes, ele sente vergonha, ele sente tristeza, e nem sempre isso está de acordo com o que a gente está vendo na tela, com o Eric. Então, por exemplo, a coisa da mãe, o Eric está de boa sentado na cama, assim, não está nem pensando na mãe naquele momento. Uhum. Mas aí a reflexão vem do adulto, que ele deve ter lembrado da mãe e falado, cara, porra, fui injusto com a minha mãe, sabe? Minha mãe era muito fodida, minha mãe trabalhava pra caramba. Mas você não vê isso na tela. Pelo contrário, a relação dos dois na tela é sempre distante, distanciada, um pouco mais fria. Não Uhum. tem ela tocando nele, não tem ela abraçando, dando um beijo. Ela chega e cumprimenta ele, ela bate no fone dele. Tu, 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 tu. Ô, Eric, tá largando roupa pela casa. E ele, oi, mãe, tudo bem? Não sei o quê. Você comeu? Comi. Quando ela fala senta aqui, que vai dar ele a notícia, é um senta aqui pronto. Ele senta e não tem mais nada, não tem. Ela não vai lá até nele
e dá um abraço caloroso nele. E isso foi construído. Uhum. Isso tem uma construção, né? Isso tem. E aí o narrador não. Ele está em outra instância. Ele está rememorando algo, né? Ele está fabulando uma história, porque talvez tem coisas que ele não lembra direito. É quase como a terapia dele. Ele Uhum. está se resolvendo com o passado a partir daquela visita aos dias que ele teve entre outubro e 16 de novembro ou final de novembro de, de 1991. Então é uma narração muito carregada. E não tinha Ele como. tá, ele tá narrando as memórias, não os fatos, né? Exatamente. Ele narra a memória dele. Ele está vendo aquilo, muito provavelmente ele desenhou, muito provavelmente aquele caderno é um caderno de desenho dele sobre o passado. E aí ele vai, a partir daqueles desenhos, relembrando, né? Uhum. E já, né, a gente sabe disso, hoje existem estudos, né? A memória é inexata, né? Você está sempre recriando a memória, né? Cada Uhum. vez que você conta uma coisa, é o seu estado de espírito, é o estado de espírito de quem está contando naquele momento que determina basicamente o ponto de vista que ele vai escolher para contar aquela história. Às vezes ele pode contar a mesma história de um tom mais triste, às vezes ele pode contar aquela história num tom mais alegre, e rigorosamente a mesma história. E isso é muito bonito, porque não é um narrador onisciente que tudo vê, tudo pode, tudo. Não é Exato. Deus. Você sente todas as dores dele, porque ele te dá os sentimentos dele atual em relação ao passado, te apresentando imagens, cenas desse mesmo passado. Então você Uhum. vê a cena e casa com esse relato emocionado dele, você fala, ok. Tem coisa que ele não sabe, por exemplo, ele não sabe o que o Cassim escreveu, mas ele te mostra a cena assim mesmo. E ele só te fala, bom, eu não sei o que ele escreveu naquele dia. A única coisa que eu sei e que é pública é que as coisas mudaram. As coisas nunca mais foram a mesma depois daquele dia. Porque é um narrador humano. E aí por isso que Uhum. foi a minha decisão de gravar com a minha voz. Para mim era importante que até o errático fosse força. Porque eu acho que se a gente colocasse ali uma voz consagrada, uma voz famosa, seria maior do que o filme. Uhum. E o narrador ali, ele é só um ilustrador de sentimentos. Nada mais do que isso. Maravilhoso. Vou fazer só um parênteses aqui antes de ir para a última pergunta. Que você comentou da cena que a mãe dá o toque no fone, assim, que foi uma das cenas que me pegou muito, assim, porque você vê que ela chega cansada, ela pergunta, jantou? Ele fala, jantou. E ela já imagina, deve ter comido, não deve Comeu ter comido bem. Ela, merda. é uma merda. Eu vou fazer uma janta para nós, só vou descansar um pouquinho. Aquilo lá dá um. Você fala, caraca, ela tá um caco, cara, tá precisando ir Um pra cama caco. direto, mas vai fazer essa janta, porque sabe que ele não comeu direito, sabe assim? E sabe que tem que deixar o almoço para outro dia, que senão não tem ninguém para falar com ele, então tem que deixar ele, vai lá, vai ter que pegar esse almoço, esquentar. E ele não come, ele pega uma maçã. Isso aí a gente fez questão de filmar. Ele deve estar com aquela merda daquela maçã o dia inteiro. E no máximo deve ter comido um pão à tarde, porque Uhum, preguiça de ir lá e esquentar a comida. E ela sabe disso. Então é muito dolorido. Só que você só vai ter essa dor quando o narrador vem e te fala: olha, ele faz um meia-culpa com a mãe. Aquilo é um uhum. meia-culpa de adulto. Ele não tinha aquela consciência na época, nem de longe. Aquilo é uma consciência de adulto, virando e falando: putz, eu fui babaca, eu não devia ter falado isso com a minha mãe. Mas isso é um adulto com culpa, né? O Uhum. narrador ele é muito. A culpa está o tempo inteiro nele. Está o tempo inteiro. E tem momentos que ele se afasta, só deixa a história. Por exemplo, quando a Cristão chama o Eric de egoísta, não há nenhum contraponto, porque ele tem consciência que ele é mesmo. E talvez aquilo tenha sido para sobreviver, mas é uma característica. Então, o filme ele vai
ele vai se enchendo dessas pequenas coisas que, que eu acho que a pessoa tem que assistir mais de uma vez e Uhum. analisar e tal, para ir captando. Mas como ninguém é obrigado a assistir filme nenhuma vez, eu já fico muito feliz que assistam uma. Então, obviamente, a narrativa ela vai apontando para outros lados. Mas o filme ele é todo, é uma costura Uhum. muito bem feita de todas essas coisas, porque eu vivi isso. Né? Aquilo eu falo a partir de relatos que me são mais naturais. Eu acho muito interessante, pensando no Coming of Age como gênero, assim, que geralmente é um negócio que só vai pra cima. Eu acho muito legal ver o filme, que eles vão nesse processo de amadurecimento durante o filme, e né, não vou dar spoiler aqui, mas tem uma cena lá pro final que eles se permitem uma última expressão ali como crianças, assim, Como durante o criança. festival da escola. E, cara, é muito. Escolher botar aquilo no final, assim, é muito. Sabendo que eles estão já virando uns pré-adultos, assim, você vê eles quase uma cerimônia de despedida, assim, sabe? É uma sensibilidade muito grande botar aquela cena ali, cara, de uma coisa consciente mesmo. Falar assim, não, vamos brincar aqui. A gente sabe que. Mas é, mas obrigado pela observação, porque é rigorosamente isso. A escolha ali é totalmente deliberada para que fosse a escolha de uma música absolutamente infantil, do qual ele odeia, porque eu queria filmar, eu queria ter a chance de filmar algo que a gente não tem consciência, ninguém tem. A gente nunca sabe quando que a gente deixou de ser criança e virou adolescente, pré-adulto. E ali, para mim, era importante que eles tivessem esse registro, eles tivessem consciência disso. Então, eles têm essa consciência de que aqueles dias foram os mais felizes da vida e que aquele dia, 16 de novembro de 1991, é o dia mais importante na vida do Eric, porque ele sabe que daquele dia em diante a vida dele mudou, ele cresceu de fato, ele deu o salto seguinte, ele muda de casa, a vida dele começou a caminhar para. É quase como o segundo ato da vida, né? Aí ele vai para o segundo ato, que é a adolescência, mas com consciência disso. Então o show é muito simbólico, as cores, a música, a felicidade deles ali. Então é uma escolha também que passou, foi muito consciente de que ela representasse exatamente isso. Acho que ninguém tem consciência do último dia da infância, Hum. porque um dia você deixou de fazer aquilo. E eles têm isso enquanto registro, né? Eles vão lembrar a vida inteira que naquele dia, naquele show, porque talvez dali em diante eles foram beijar bocas, foram fazer outras coisas e até aquele dia não, sabe? Até aquele dia tem uma inocência, uma ingenuidade e a música para mim o show é o elemento que condensa essa vivência deles. É um belo rito de passagem de uma fase à outra, né? Então, o filme tem isso muito marcado. Com certeza, maravilhoso. E o último episódio chegando dia 9 de outubro nos cinemas, né? Tá pra Dia estrear aí. 9 de outubro é importantíssimo que né, a gente fica igual um mantra. Diretor, diretoras de filme brasileiro em lançamento, o mantra é vá ao cinema, vise as pessoas, o boca a boca é fundamental, é preciso ir na primeira semana, mas isso é a mais pura verdade, porque é muito difícil alcançar as salas de cinema, ainda é muito covarde a forma como os exibidores né, lidam com o cinema brasileiro. Mas, enfim, a gente não vai mudar isso de um dia para o outro. É preciso políticas públicas, é preciso uma série de coisas para que isso mude. Então, é importante que o público faça o boca a boca. O Martin é um filme que cresceu muito no boca a boca, foi crescendo, as Uhum. salas foram chegando porque o público foi pedindo. Então, pediria às pessoas isso, sabe? Vá, vejam, compartilhem, comentem, indiquem, porque se cada pessoa que for e amar o filme levar mais duas, por exemplo, essa soma cresce muito rápido. E o filme é lindo, Uhum. é lindo. Então, isso aí eu acho que é inegável que quem for vai gostar e vai espalhar. O negócio é fazer com que esses primeiros vá
e Uhum. cheguem ao filme e espalhem a palavra. E se der, vão com seus amigos de infância ainda, eu diria. Exatamente. Leve os filhos, leve as filhas, leve os amigos, Exato. arraste o pai, a mãe. É, eu senti muito isso, parece um filme pra ver de galera, assim. Eu senti Sim. muito isso, pra ver com gente, sabe? E ver no De cinema, cinema. claro. É, É um filme exato. de cinema, assim. Uhum. Com certeza absoluta, um filme de cinema. É isso. Maurílio, muito obrigado por conversar aqui comigo. Eu que agradeço, Leandro, muito Cara, obrigado. Ótimo papo, gostei muito das perguntas e sucesso ao Tropical Alien, sucesso a vocês e até a próxima. até sucesso ao filme. Sucesso ao cinema nacional. Obrigado.